Era composta por negros e mestiços. Para povoar o território, suprir o fim da mão de obra escrava, mas também para branquear a população e cultura brasileiras, foi incentivada a imigração da Europa para o Brasil durante os séculos XIX e XX. Dentre os diversos grupos de imigrantes que aportaram no Brasil foram os italianos, que chegaram em maior número. Quando considerada a faixa de tempo entre 1870 e 1950. Eles se espalharam desde o sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, sendo a maior parte da população na região de São Paulo. A estes se seguiram os portugueses, com quase o mesmo número que os italianos. Destacaram-se também os alemães, que chegaram em fluxo contínuo desde 1824. Esses se fixaram primariamente na região sul do Brasil, onde diversas regiões herdaram influências germânicas desses colonos. Bom, os imigrantes que se fixaram na zona rural do Brasil, vivendo em pequenas propriedades, sobretudo alemães e italianos, conseguiram manter seus costumes do país de origem, criando no Brasil uma cópia de terras que deixaram na Europa. Alguns povoados fundados por colonos europeus mantiveram a língua dos seus antepassados durante muito tempo. Em contrapartida, os imigrantes que se fixaram nas grandes fazendas e nos centros urbanos do Sudeste, portugueses, italianos, espanhóis e árabes, rapidamente se integraram na sociedade brasileira, perdendo muitos aspectos da herança cultural do seu país. De maneira geral, as vagas de imigração europeia e de outras regiões do mundo influenciaram todos os aspectos da cultura brasileira. Na culinária, por exemplo, foi notável a influência italiana, que transformou pratos de massa de pizza em comida popular em quase todo o Brasil. Também houve influência na língua portuguesa em certas regiões, especialmente no sul do território. Nas artes eruditas, a influência europeia imigrante foi fundamental, através da chegada de imigrantes capacitados em seus países de origem na pintura, arquitetura e em outras artes. Boa tarde! Hoje nós iremos falar em como os europeus tiveram influência em nosso país. Vamos dar alguns exemplos, vamos dizer como a música portuguesa, italiana, como a mistura das raças influenciou na formação da cultura brasileira. Eu vou falar um pouco sobre a influência europeia na música brasileira. A música do Brasil se formou principalmente a partir da fusão de elementos africanos e europeus, trazidos respectivamente por colonizadores portugueses e escravos. Agora vocês estão vendo alguns instrumentos do Brasil. Ao longo do tempo e com o crescente intercâmbio cultural com outros países além da metrópole portuguesa, elementos musicais típicos de outros países se tornariam importantes, como foi o caso da voga operística italiana e francesa, e das danças como a zarzuela, o bolero e a habanera, de origem espanhola, e as valsas e polcas germânicas, muito populares entre os séculos XVIII e XIX. Vamos falar sobre a influência europeia na culinária brasileira. A culinária brasileira é fruto de uma mistura de ingredientes europeus, indígenas e africanos. A refeição básica do brasileiro médio consiste em arroz, feijão e carne. O prato internacionalmente mais representativo do país é a feijoada. No Sudeste há pratos diversos, como feijão tropeiro, e o angu em Minas Gerais, a pizza em São Paulo. No sul do país há forte influência da culinária italiana, em pratos como a polenta e também
da culinária alemã. Boa tarde. Estamos aqui com uma entrevistada especial hoje, Gabriela Aristóteles. Boa tarde. Gabriela, fale um pouco mais da influência europeia no seu dia a dia. Bom, a influência europeia é na minha religião, que eu sou católica, e também tem na culinária, que eu uso azeite, temperos nas massas, que são especificados na Itália, esse tipo de coisa. Você sabe me dizer se você tem algum parente próximo europeu? O meu avô era português.